Olha só, o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação que o atacante Arthur, ex-Red Bull Bragantino, ex-Palmeiras, que hoje tem 26 anos de idade e veste a camisa do Zenit da Rússia, teria sido oferecido ao Cruzeiro por meio de intermediários. É importante a gente comentar aqui que o Nicola cravou que foi oferecido, mas que não existe nenhum tipo de negociação nesta altura do campeonato. Mas a gente não pode deixar de ressaltar como pode ser uma opção muito boa para o Cruzeiro. Nós estamos falando de um jogador que foi destaque do Bragantino, um jogador que chegou no Palmeiras e não foi nas expectativas que foram criadas em cima do atleta, mas que mesmo assim teve números expressivos. Eu estava até dando uma olhada, ele fez 40 jogos, 10 gols e algumas assistências por lá. Então o Arthur é um cara para ficar de olho no mercado. E se os representantes do jogador ofereceram ele para o Cruzeiro, é porque de fato deve ter o interesse do atleta em vestir a camisa da Raposa. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Jorge Nicola, só que antes eu quero pedir que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora confira as principais falas do Jorge Nicola. E Santista. Bora de notícia exclusiva, quero contar que Arthur, atacante revelado no Palmeiras e com passagem pelo Red Bull Bragantino, foi sugerido nos últimos dias para Cruzeiro e Flamengo. A avaliação dos representantes do atleta é de que o Arthur caberia nesses dois times e a fase não muito boa no Zenit poderia justificar uma saída. Vale a lembrança de que o Zenit desembolsou 15 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus no início desse ano para contratar o então atacante do Palmeiras. Nos 6 primeiros meses, o Arthur somou 16 jogos com 3 gols. Na atual temporada são 14 jogos, 3 gols e 5 assistências, mas nos últimos 10 jogos a coisa não tem funcionado muito bem. Em 4 dessas partidas ele nem saiu do banco de reservas. Só foi titular 3 vezes na Taça da Rússia, um torneio menos importante para o Zenit, e é nesse contexto que existiria a possibilidade de saída do atleta, contrato longo até 2027, mas o seu valor de mercado caiu para algo na casa dos 10 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo consultei uma pessoa do Cruzeiro e uma do Flamengo. A pessoa do Cruzeiro disse, abre aspas, esse atleta foi oferecido, mas não tem nada, fecha aspas. No Flamengo posso contar que o nome do Arthur agrada, mas a avaliação é de que o Flamengo já tem hoje vários jogadores para essa função. Recentemente foram contratados Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, tem também o Matheus Gonçalves, então nesse momento não há nada muito quente envolvendo Arthur e Flamengo. Qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre... Olha só, família, a imprensa falou sobre o empate do Cruzeiro nesta quinta-feira. Ninguém está satisfeito com o desempenho do treinador Fernando Diniz. Mas uma coisa é responsabilidade do treinador pela bagunça que o Cruzeiro está dentro de campo. Outra coisa é a responsabilidade dos jogadores pela falta de intensidade. Se você observa a coletiva do Diniz, me preocupa, porque ele mesmo fala, não sei o que está acontecendo, a gente treina uma coisa e acontece outra dentro de campo. Os jogadores do Cruzeiro não estão preparados e não estão se adaptando ao estilo de jogo do Fernando Diniz, que é um estilo de jogo muito complexo, que exige mais tempo. E quando o Diniz foi contratado, eu falei para vocês, se esperam resultados de forma imediata, esqueça. Fernando Diniz nunca fez isso em sua carreira. A metodologia do treinador demora muito tempo para ser aplicada. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que o Denilson Show, a Renata Fã e também o Samuel lá no programa Alterosa Esporte falou sobre o empate da Raposa e a responsabilidade de cada um neste resultado. 30 minutos para jogar e não conseguiu jogar. Ô, cara, Jorge, acorda, meu filho. A torcida do Cruzeiro tá fazendo seu papel. Todo jogo aqui de Sul-Americana tá sendo 50, 60 mil pessoas. Eu preciso mandar um recado para esses jogadores do Cruzeiro. E aí, hoje, eu vou isentar o Diniz. Porque eu vi a torcida até criticando e um treinador que tem 5 jogos e ainda não ganhou tem que ser cobrado. Mas o meu recado vai para os jogadores. Ô, gente, vocês estão achando que vocês estão jogando em que time? Vocês estão achando que camisa é essa que vocês estão representando?
O Cruzeiro que jogou ontem é o mesmo Cruzeiro que jogou contra o Libertad aqui e que quase tomou uma virada dentro do Mineirão por um time limitado do Paraguai. É o mesmo Cruzeiro que quase não conseguiu vencer o Boca Juniors com um jogador a mais o jogo inteiro na Sul-Americana. Vocês precisam aprender a honrar essa camisa. O time está sem vontade, está sem gana de vencer o jogo. Precisa ter mais vontade. Que é isso? O Romero foi expulso no jogo passado e prejudicou o Cruzeiro. Não que o Romero seja o pior jogador do time, mas ele foi o retrato da falta de compromisso e de concentração dos jogadores. Jogadores, acordem. Ainda tem uma semifinal para ser disputada e precisa ter vontade. Agora... Henrique, mas só rapidinho aqui. O torcedor que deu o depoimento aí falou tudo. Faltou vontade, faltou raça, faltou entusiasmo. Na semifinal de Copa Sul-Americana, tem que dar carrinho, tem que brigar, tem que querer mais que o adversário. O retrato do Cruzeiro ontem foi um tiro de meta que o Cássio soltou pro João Marcelo. O João Marcelo não viu que ele bateu o tiro de meta, ficou perdido e ele só foi atrás da bola porque a torcida alertou. Então tem que ficar mais ligado e entender que está disputando uma Copa Sul-Americana semifinal com a camisa do Cruzeiro. O que não falta... Bom, é o seguinte, o Diniz ainda não venceu, são 5 jogos, 4 empates e uma derrota. O torcedor fica impaciente, vaiou bastante, mandou o Diniz para aquele lugar lá que a gente sabe que não é legal no futebol. Enfim, torcedor muito bravo pelo resultado, pela falta de atuação. O Lanús jogou até melhor, na minha opinião, do que o Cruzeiro. E se tivesse vencido a partida, não seria nenhum absurdo. Agora, tem mais um jogo fora de casa e precisa mostrar que a postura é outra. E o Diniz, ele vai ter que também abrir mão, de repente, algumas coisas, pelo menos para essa partida. Fernando Seabra, que era o treinador, tinha um jeito de jogar completamente diferente do Diniz. As pessoas provavelmente que estão acompanhando o programa já imaginam o que eu vou falar aqui, porque é muito difícil, parece simples quando você vê dando certo esse jeito de jogar do Fernando Diniz, mas não é simples de fazer. De aprender. De aprender, porque são movimentos que você precisa ter, Loirão. Pro cara que tem a bola, você precisa ter pelo menos 2, 3 opções. Não adianta o Cássio pegar a bola e os zagueiros correrem para frente, os laterais correrem para frente, eles têm que se aproximar para o Cássio ter essa opção. Quando eu falo Cássio, pode ser um lateral, pode ser o Marlon, pode ser o William, qualquer jogador do sistema defensivo, que o Diniz gosta disso. O Diniz não gosta de jogar a bola no Cássio e o Cássio isolar essa bola na frente. Então eu vi o Marlon falando sobre esse processo de aprendizado desse sistema de jogo do Diniz. Isso demanda tempo. O Cruzeiro tem um bom time, um time jovem e um bom time tecnicamente falando. Só que demanda tempo para tentar fazer o que o Fernando Diniz quer. E não foi coincidência que os laterais ontem não atuaram bem, não estiveram... E quando você não tem o apoio do William, o Marlon menos, que é mais defensivo, você perde muito. E o Matheus Pereira também não estava numa noite iluminada, que é um jogador que, na minha opinião, é a engrenagem desse time. Agora, o Cruzeiro até está na primeira parte da tabela, está ali brigando por vaga na Libertadores, mas antes desse confronto parecia que era o time até mais bem preparado para chegar numa final de Sul-Americana. O Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro é muito melhor do que o Lanús, de verdade, tecnicamente falando. Se o jogo do Cruzeiro começar a aparecer, ficar mais aflorado, os entendimentos dos jogadores com esse jeito do Fernando Diniz jogar, eu acho que o Cruzeiro vai conseguir fazer uma boa competição ou, de repente, uma temporada que vem mais interessante. Empata um jogo, consegue fazer o gol, mas não consegue sustentar o resultado. É um empate, tá tudo em aberto, diferentemente de Libertadores com Galo e, por exemplo, o Botafogo, que venceram com placares elásticos, mas o Cruzeiro tem condições sim de conseguir vencer fora de casa. Que coisa, a torcida tá na bronca porque o Diniz teve a data FIFA, né, para treinar todos os dias, se preparar com mais calma, não adiantou muito. Agora, falando em Sul-Americana, hoje é a vez do Corinthians, que recebe o Racing, que é o... Olha só, família, eu gostaria de colocar aqui também na tela para vocês as falas do Matheus Pereira, que não participou da zona mista, mas quando deixou o gramado, ele foi entrevistado pela galera da Alterosa Esporte, onde ele falou sobre a responsabilidade de cada jogador, sobre a dificuldade do Cruzeiro e o que faltou para que a gente conseguisse garantir a vitória. Segundo o Matheus Pereira, faltou frieza, que não adianta ter só raça, tem que ter a cabeça no lugar. Foram as palavras do Matheus Pereira, que na minha humilde opinião decepcionou bastante, não jogou absolutamente nada e ainda errou, em momentos decisivos da partida. Escutem agora as principais falas do Matheus Pereira. De qualquer resultado, a decisão será nos pênaltis. Uma característica minha também é gols de rebote. Eu estou sempre ligado ali na movimentação para ver se eu estou impedido antes do chute. Então, me posicionei bem mais uma vez, consegui concluir a gol.
Acho que faltou um pouquinho mais de paciência, a gente trabalhou algumas coisas. No primeiro tempo fizemos algumas coisas que a gente não treinou, então assim, fica difícil, né? Complica um pouco mais o jogo, acho que nós complicamos o jogo. E mais uma vez, a gente estava com o resultado na frente, infelizmente concedemos um gol. Acho que a gente tem que ter mais calma, tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Afinal, você tem que jogar com emoção, tem que jogar com garra, mas também se joga com cabeça. Eu acho que, principalmente, eu sou o primeiro, acho que a gente tem que fazer uma autoanálise e ver o que a gente pode fazer diferente para que a gente consiga a classificação no segundo jogo. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!